Bora lá então para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que tem me deixado bastante incomodado, eu confesso. Eu fiz na semana passada 4 entrevistas de diagnósticos e até coloquei no e-mail marketing que eu mando para quem está cadastrado, que já comprou algum produto, está cadastrado na minha newsletter, enfim, falando um pouquinho sobre esse assunto e em função de ter continuado esse mesmo tema ao longo dos últimos dias, né? Ou seja, eu tenho conversado com pessoas que têm procurado fazer mentoria com pessoas, com profissionais, inclusive renomados do mercado, e que têm se decepcionado bastante. Hoje em dia, nós temos aí no mercado, e eu acho ótimo isso, tem muita gente que acha que a gente fica preocupado com a concorrência, enfim, eu não tenho preocupação nenhuma, porque existe campo para todo mundo e quem é bom sempre vai se destacar. Nós estamos vivendo um boom da mentoria no Brasil. E como quase tudo que acontece por aqui, né, o brasileiro dá um jeitinho de mudar um pouco as coisas para que essas mudanças se adaptem a necessidades outras, né, do mercado. E nesse caso, diante da mentoria, que é o que eu tenho feito, eu não posso dizer que eu fui o precursor no Brasil, quem sou eu para dizer isso, mas com certeza eu fui uma das primeiras pessoas, inclusive no YouTube, a falar sobre o tema mentoria consultiva, né? E mentoria em si, eu chamo ainda de mentoria consultiva porque eu uno consultoria com mentoria, enfim, em alguns projetos, e cunhei esse termo lá no final de 2016. E desde então permaneci utilizando esse nome. No final da pandemia para cá, a gente teve aí, e continuamos tendo, né, um boom dos mentores no mercado. Saímos de produtos digitais, que foram os e-books, depois vendas, né, nos quilos aí de cursos dos mais variados possíveis, que ainda são vendidos, e nos últimos anos houve um boom, e ainda está havendo, esse boom da mentoria. E esse boom, por um lado, é bom, porque tem aparecido outras formas de se apoiar pessoas com abordagens diferentes para que elas alcancem os resultados que elas desejam, mas o alerta que eu quero dizer aqui é sobre as várias adaptações que as mentorias estão passando. Eu já passei no passado, pessoalmente, por 2 problemas, inclusive um pouquinho mais sério, com mentorias que eu paguei. Nos 2 casos eu fui para São Paulo, mentorias de 2 pessoas famosas do mercado. Uma eu fui até o meio da mentoria, pedi meu dinheiro de volta e me foi fornecido e tudo bem. Eu até gostei da parte inicial, mas não quis continuar por motivos concretos de que eu achei que a partir de um certo momento a pessoa que vendeu a mentoria e com a qual eu estava querendo o apoio, começou a chamar um monte de outras pessoas e o volume de atividade dessas outras pessoas ficou maior do que aquela primeira da qual eu havia adquirido a mentoria e por isso eu não quis ficar. E o segundo caso, que foi um caso mais complicado ainda, eu comprei uma mentoria de uma pessoa também famosa, muito famosa no mercado, e que começou com um evento, né, de 3 dias. Já no primeiro evento, eu senti no segundo dia do evento. Primeiro dia foi ali, né, um auê, enfim, muita coisa, aquele glamour e tal, pessoas famosas lá e tudo bem, e eu não sou muito apegado a isso. No segundo dia, quando eu vi que já não estava sendo entregue aquilo que estava sendo prometido, inclusive na agenda do próprio evento, eu cheguei para a pessoa, o dono da mentoria, a pessoa com a qual eu havia adquirido e através de uma outra pessoa que é conhecida a mim, que também é um pouco famosa aí no mercado, enfim, e solicitei meu dinheiro de volta. Ela ficou meio espantada, essa pessoa, mas queria de qualquer jeito que eu ficasse, me deu uma promoção, queria fazer uma série de coisas e eu percebi que era um evento misturado com aulas e não uma mentoria. Enfim. Histórias à parte, eu acredito que você, não sei se já passou por algo como eu passei no passado, mas para que você não caia em nenhuma falácia e não tenha problema com reivindicar o seu dinheiro de volta, que às vezes você pode não ter, em função de garantias e uma série de coisas, eu não tive problema, mas você pode ter, para que você não contrate pessoas que simplesmente têm
algo que você queira, mas que no fundo está te dando uma aula. Eu coloquei o nome desse videocast de hoje porque muitos mentores estão vendendo aulas e não mentoria, mas pode ser que não seja o seu caso, né? Na maioria das vezes, o que eu vejo e o que eu tenho passado, inclusive com clientes que já passaram por mentoria e estão vindo para fazer mentoria consultiva comigo, disseram que tem mais aparência de aula do que qualquer coisa, então por isso que eu coloquei esse nome de aulas e não mentoria. Mas você pode estar passando por coisas piores. Você pode estar recebendo um curso e não uma mentoria, um apoio técnico e não uma mentoria, uma consultoria e não uma mentoria, um conselho e não uma mentoria. Enfim, em função disso, eu já vou até passar aqui para a minha outra tela para mostrar para vocês, e eu espero que esse vídeo não fique muito longo, mas eu anotei aqui 20 temas que eu acredito que sejam muito importantes, e não vou ler em detalhes, vou passar um pouco rápido para que o vídeo não fique tão longo assim, mas vou citar algumas coisas que eu acho que são importantes para você saber se você está comprando uma mentoria ou aula ou qualquer outra coisa. Afinal de contas, mentoria é caro, né? Bons mentores merecem o investimento. E se você conseguir reunir tudo isso que eu estou te falando, apesar de serem vários pontos, é sinal de que você encontrou a pessoa certa. Eu estou longe de ter perfeitamente esses 20 pontos, mas coloquei-os aqui de forma que você analise cada um deles e pense, um mentor precisa ter, um bom mentor ou um excelente mentor precisa ter a maioria deles, ou um excelente processo de mentoria precisa passar pelo menos 80% do que eu vou te passar aqui. Senão, você está recebendo qualquer outra coisa a não ser mentoria. Então, bora lá. O primeiro ponto são métodos e ferramentas para te guiar de forma prática. Embora a consultoria também tem método, coach também tem método, professor também tem método, mas a mentoria, em função de ser algo bastante específico, onde o mentor não vai fazer para você, ele vai fazer com você e te conduzir, ele precisa de 2 tipos de metodologia. A metodologia dele te passar as coisas e a metodologia que ele vai te envolver para que você, aí no seu dia a dia, na sua empresa, independente do tipo de mentoria que for, faça com que você, através dessas metodologias, desses métodos e dessas ferramentas, consiga aí o resultado que você deseja. Não adianta nada ele ter boas ferramentas, como eu já vi coaches tendo, consultores tendo, mas que na hora que ele vai aplicar a ferramenta com ele dá certo, mas na hora que ele vai fazer você fazer, aí onde você tem que fazer, ele não te passa nenhum método, ele não te passa nenhuma ferramenta. Então ele te deu, na verdade, uma aula, e isso muito provavelmente não vai te trazer muitos resultados. Então tome muito cuidado com esse primeiro ponto. O segundo ponto é passado pelo que você passou para trocar experiências reais contigo. É sempre muito importante, é sempre primordial, vamos falar assim primeiro, né? É condição sine qua non ou primordial que um mentor tenha passado pelo que você passou? Muitas vezes não. Muitas vezes o mentor ele pode até ser um especialista num assunto para que você possa aprender com ele. Mas os outros pontos que eu vou te passar precisam estar cobertos para que a soma desses 20 pontos possam te ajudar a comprar um processo de mentoria mais amplo e mais robusto. Mas, se o mentor tiver passado pelo que você passou, para que isso dê a ele possibilidades dele mostrar para você a realidade dele para você, e essas trocas de experiências em função do dia a dia que ele passou, principalmente os erros que ele teve, os problemas e as coisas negativas, né? Porque tudo que ele passou que foi bom, ok, show de bola, foi ótimo, ele venceu e tal, mas e o que ele passou de ruim? O que você pode pegar disso para que você não passe da forma como ele passou ou pelo que ele passou? Então, ter um passado na mesma função, na mesma área que você, no mesmo mercado, ter feito a mesma coisa que você também é muito importante. Terceiro ponto, ter alcançado mais resultados do que você naquilo que ele se propõe a te apoiar. Existem vários mentores que não têm resultado, né? Você vê que ou está começando agora, ou que o resultado ainda é muito baixo, só porque ele sabe algo que você não sabe,
mesmo se ele não tiver resultado, ele está te vendendo uma mentoria. Tome muito cuidado. Esse, com certeza, não é o mentor, porque o mentor precisa ter alcançado melhores ou mais resultados que você naquilo que ele se propõe. Porque senão ele vai estar te dando uma troca de experiências ou qualquer outra coisa, uma aula, alguma outra coisa assim, ou sendo um coach, um conselheiro, um professor, qualquer outra coisa, menos um mentor. Um bom mentor, ele sim alcançou resultados diferenciados, melhores e maiores do que você, porque isso também conta num bom processo de mentoria, principalmente no meu modelo, mentoria consultiva. Número 4, ter um excelente networking, né? Afinal, se ele chegou lá, é porque o mentor rompeu barreiras e uma coisa bastante importante é ele ter conectado com pessoas e servido essas pessoas ao longo do tempo. Faz parte da mentoria, não só método, ferramenta, um apoio, um acompanhamento, mas esse tema do network que é tão importante para quem principalmente quer ser empresário ou para quem já é empresário. Por isso que eu me formei, fiz uma formação na Alemanha, no Karlsruhe Institute of Technology de Business Mentoring, de mentoria para negócios, porque eu queria me especializar em algo que fosse específico para empresários. Por isso que o meu propósito, desde o primeiro momento, eu uso a frase apoiar profissionais a se tornarem empresários e transformarem negócios e empresas enxutas e rentáveis. Eu uso essa frase desde o final de 2016 e é o que eu procuro fazer com todos os meus clientes. Por isso, o networking é muito importante. Você precisa usar e abusar do networking do seu mentor. Se ele não te trouxer networking, vai faltar algumas coisas, porque o networking dele, se ele for realmente muito bom, ele tem um networking muito bom para diversas áreas. Para te levar um melhor software, para te apresentar para as pessoas em nichos diferentes, para você fazer network, para você entrar em algum grupo, ou um outro grupo de empresários, ou daquilo que você deseja, enfim. Com certeza, se ele é um bom mentor, ele vai ter um bom network, porque ele serviu muitas pessoas e ele se conectou com muitas delas, tanto para o seu próprio benefício, quanto para você que está comprando a mentoria. Número 5, ser um empresário é um profissional referência no mercado que ele atua. O mentor precisa ser referência, o mentor precisa ter feito algo distinto, porque senão, por mais que ele até tenha tido resultado, se ele está numa média muito simples do mercado, o máximo que ele vai poder te passar talvez é a experiência e alguma outra coisa básica que ele tenha feito, mas que talvez ele não tenha se diferenciado. Por isso que ele não atingiu um patamar realmente diferenciado no mercado. Então procure por pessoas que inclusive sejam empresários ou profissionais que no mercado deles sejam também referências. Número 6. O mentor precisa ter muitos bons cases de sucesso, cases suficientes entre os seus clientes, os quais mostrem o poder da sua implementação. Afinal de contas, o resultado do mentor não é resultado dele. Não adianta ele ter sido um excelente mentor para ele ter conseguido o resultado dele. Quantas vidas, quantas empresas, quantos profissionais, quantas outras pessoas ele ajudou? Aonde é que estão esses depoimentos? Ele colocou no Instagram, tá no YouTube, procure. Quanto mais pessoas referenciarem a esse mentor de forma aberta, inclusive, porque tem muita gente que fala da boca para fora e ultimamente a gente vê muita mentira, né, na internet. Então tome muito cuidado com essas mentiras. Já mentorei não sei quantas pessoas. Se esse mentor não mostra os seus clientes, é porque muito provavelmente não é verdade. Número 7, tem que ter muita experiência. Experiência comprovada, ou seja, anos e mais anos investido naquilo que ele se propõe a te entregar. Por quê? Porque um mentor, a própria palavra já diz, é alguém que tem experiência, é alguém que já passou, é alguém que já fez, é alguém que já alcançou. Como que você vai buscar alguém que já fez, já alcançou, já passou, se ele disser que ele não tem tanta experiência comprovada assim? Por isso que eu sou um pouco contra, não totalmente, né? Às vezes até sou a favor de, em determinados e muitos poucos casos, você pegar um expert muito exclusivo em algo específico e ele se tornar mentor daquela área. Até pode funcionar a depender do mercado, a depender dessa área específica, mas a grande maioria dos mentores não são só expert. Pelo contrário, a grande maioria dos bons mentores que eu conheço são generalistas, nem expert eles são. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Mas precisa, em função do que ele sabe fazer e passou ao longo da vida, ter muita experiência.
experiência comprovada de horas de bunda na cadeira, muitos clientes atendidos, sei lá, atuação no exterior, as experiências que o nicho dele necessitar para o que ele está te fornecendo. Tome muito cuidado com isso. Número 8, conhecimentos avançados nos assuntos envolvidos, de preferência subsidiado por temas técnicos e práticos, não apenas coisa que talvez ele possa parecer que buscou num livro, que assistiu num curso. Então tome muito cuidado com isso. Tem pessoas que fizeram 2, 3 cursos, se autodenominam mentores, que leram mais meia dúzia de livros e estão vendendo aquilo que eles aprenderam nos cursos e nos livros. De novo, tome muito cuidado, por quê? Porque a comprovação técnica daquilo que ele já fez vai mostrar que ele, sei lá, tem um curso específico daquilo que ele está falando que já passou, é um doutor, um mestre numa certa área, já escreveu livros, tem N vídeos no YouTube, enfim, dá para se pegar aí uma série de coisas que mostram e que comprovam esses conhecimentos aí do mentor para que você busque a pessoa certa. Número 9, tem que ter habilidades de comunicação. Um bom mentor, ele pode e precisa ser capaz de transmitir conhecimentos e conselhos de forma clara, de forma objetiva e de forma empática, ou seja, se colocando no seu lugar para ajustar a linguagem dele conforme o perfil do mentorado. Se o mentor não consegue fazer isso e ele promove algo que ele não consegue se adaptar ou adaptar de forma até prática, né? Seja método, seja linguagem, seja qualquer coisa, para suas necessidades, principalmente se for uma mentoria individual, ele pode estar te dando uma aula ou ele pode não ser um bom mentor. Então verifique essas habilidades de comunicação para que o mentor consiga te passar, porque uma comunicação é uma via de mão dupla, né? Tem quem envia a informação e tem quem recebe, que é o mentorado. O mentor precisa enviar da forma correta para que o mentorado receba da forma adequada e consiga implementar na prática lá. Sem o resultado do mentorado, o mentor não é ninguém. Número 10, tem que ter empatia. Tem que compreender e se conectar com as emoções, os desafios e as expectativas do mentorado, criando um ambiente de confiança e de suporte. O mentor tem que ser capaz de se colocar no lugar do mentorado na grande maioria do tempo. E eu fico até meio assim, né? A minha esposa até me chama de vez em quando a atenção, porque eu me ponho demais no lugar dos meus clientes. Eu mudo as minhas metodologias, eu pesquiso para eles, eu aprofundo de acordo com as suas necessidades, principalmente, óbvio, se forem mentorias individuais. Por quê? Porque eu preciso não só entender de onde estão saindo essas dificuldades, por que eles têm essas dificuldades, mas fornecer também os materiais, seja métodos, seja ferramentas, seja um passo a passo mais adequado para eles poderem assimilar aquilo que eles precisam. Nem sempre é possível, porque chega num limite, eu já passei por isso várias e várias vezes, posso dizer que umas centenas de vezes, existem alguns problemas que pessoas têm que são do seu passado, e aí eles precisam tratar com um psicólogo, é um outro profissional. E eu sou muito aberto, quem já fez mentoria comigo sabe disso, eu sou muito direto, sou muito honesto, sou muito aberto em dizer, isso não é comigo, isso é com o psicólogo. Principalmente se vai para o lado de uma área humana que eu estou detectando que é um problema que ele está trazendo de uma crença que ele tem, algo de família, ou algum bloqueio que não é método, não é ferramenta, não é o apoio técnico meu que vai fazer com que ele seja apoiado. Número 11, capacidade de escuta ativa. O mentor, ele não pode só falar, ele tem que saber te ouvir. E ele tem que saber ouvir atentamente o mentorado para que ele, com essa atenção o mais focada possível, consiga entender as suas necessidades. O que te preocupa? As metas que você precisa atingir. Por quê? Porque senão ele fica focado no método dele e, independente se ele está te dando uma aula, um conselho, alguma coisa assim, ele não vai conseguir te conduzir na direção que você deseja. Muitas vezes ele está olhando apenas a aplicabilidade de um método, de uma ferramentinha que vai te dar um passo a passo. Cuidado com esses mentores, eu chamo mentor ferramenteiro, assim como antigamente eu chamava consultor ferramenteiro, que é, se você tira a ferramenta dele, ele não sabe nem para onde ele vai. Cuidado com esse tipo de mentor, cuidado com esse tipo de profissional. Porque se ele não é capaz de
te ajudar de várias formas, independente do uso de uma ferramenta, da aplicação de uma ferramenta ou de um método, ele com certeza não tem experiência suficiente para se adaptar às suas necessidades. Então, ele tem que saber ouvir para entender as suas necessidades, para adaptar o método dele para essas necessidades. Número 12, ele tem que ter habilidade de dar feedback, e esses feedbacks precisam ser construtivos. Não adianta nada ele ficar batendo no mentorado e não levar o mentorado a lugar nenhum. Vai decepcionar, vai causar problema, né? Então, oferecer críticas de forma construtiva para focar no desenvolvimento do mentorado com soluções práticas. O mentor que não oferece soluções práticas fica dando conselho, ele não é um mentor, ele é um conselheiro. Por isso que existem vários nomes que às vezes a gente confunde. Ah, mas às vezes o mentor não dá conselho? Sim, mas não pode ser apenas. O mentor não é aquele que se senta do lado e ele fica falando algo teórico que ele já passou na vida só para te dar conselho. Esse não é um mentor. Esse, principalmente de negócio, esse é um conselheiro. Se ele só está te dando dica e conselho, ele é um conselheiro. Se ele está te dando aula, ele é um professor. Se ele está fazendo você pensar com as perguntas que ele está fazendo para você tomar suas decisões e ir sozinho numa direção que você vai adotar, ele está sendo um coach. E se ele está fazendo para você muitas coisas com o método dele, implementando inclusive mais para você do que ele mesmo, ele está sendo um consultor. Não está sendo um mentor. Tome cuidado. Número 13, ele tem que ter paciência. Um bom mentor precisa estar disposto a acompanhar o ritmo do mentorado, porque cada pessoa tem o seu ritmo, respeitando esse tempo. Qual tempo? Tempo de aprendizado, porque cada um aprende numa velocidade diferente, cada um tem um perfil comportamental diferente e o desenvolvimento de cada um também vai ser diferente. Então tome muito cuidado se o mentor está querendo correr para jogar um método para fora e simplesmente fazer você cumprir algo que ele não consegue nem sair daquele passo a passo porque ele é um mentor ferramenteiro, tome muito cuidado. Primeiro, ele não está tendo paciência com você, segundo, ele não vai te ajudar a chegar a lugar nenhum. Número 14º aí, né? Capacidade de motivação. Sempre que possível, e isso é possível na maioria das vezes, o mentor tem que te acompanhar pelo menos durante o processo que ele se propôs a fazer isso e te motivar. Toda pessoa que está passando por dificuldade, senão você não teria procurado um mentor. Você está passando por uma dificuldade, você quer resolver um problema, você quer crescer em alguma coisa, você quer melhorar em alguma coisa. E não precisa ser só aquele problema ou aquela dificuldade negativa que te deixa para baixo. Não, você pode estar querendo crescer, você pode estar querendo atingir coisas e até já está super bem, não tem problema nenhum. Mas, mesmo assim, ele precisa te motivar, porque os desafios vão chegar, os problemas vão acontecer, os riscos vão inclusive aumentar, e aumentando riscos, aumentando a necessidade desse apoio, ele precisa te motivar, porque você vai ter muitos desafios pela frente. Número 15, um bom mentor precisa ter ética profissional. Ele precisa agir com integridade, ele precisa ter respeito, e ele precisa usar da confidencialidade, adaptando aí, obviamente, os limites dele, né, profissionais para com você, para que isso reflita na sua mentoria. Se ele não for ético, se ele falar de outras pessoas o tempo inteiro, a não ser que for de exemplos, obviamente, e se ele faltar com a ética em função de alguma coisa com você, preste bastante atenção. O mentor precisa ser muito ético e muito profissional para te atender super bem e usando da ética e do profissionalismo para se manter neutro diante de várias situações que com certeza ele vai passar com você. Número 16, flexibilidade e adaptabilidade. Como eu já falei antes, ele precisa saber adaptar as abordagens, as metodologias, as ferramentas às suas necessidades específicas e ser capaz de ajustar os planos, as estratégias que ele montou com você ao longo do percurso, se necessário, para que você atinja os resultados que você deseja. Afinal de contas, você está pagando. Se for uma mentoria, inclusive individual, mais ainda, exija isso, exija essa adaptação, essa flexibilidade. Se ele não tiver e você reparar que ele está sendo rígido o suficiente e não conseguindo adaptar algo para te trazer novas possibilidades, tome muito cuidado, porque ele pode estar te vendendo gato por lebre. Número 17, comprometimento. Um bom mentor precisa demonstrar um genuíno interesse no desenvolvimento do mentorado, estando disponível e engajado no processo de mentoria durante o tempo inteiro. Eu estou dando mentoria agora e no início muitas pessoas até me perguntavam, até pessoas da minha família, enfim, Givando, mas você vai dar mentoria para quem quer fazer mentoria no seu modelo de negócio?
Sim, não tem problema. Mas a pessoa não vai virar sua concorrente? Sim, não tem problema. Eu não sou o único que faz o que eu faço, eu não sou o único que está aí para poder ajudar pessoas. O número de empresários que precisam e futuros empreendedores que precisam de ajuda é muito maior do que eu posso atender. Então, muito melhor eu formar pessoas e essa pessoa se referenciar a mim, que fui a mentora dela, para ela poder mentorar outras pessoas, inclusive com os meus métodos que eu tenho feito agora também, do que não atingir outros níveis e não conseguir evoluir com isso. Se uma pessoa está usando o meu próprio método ou um método muito parecido com o meu para mentorar outras pessoas, outros empresários, profissionais, futuros empreendedores, é melhor que esse método seja divulgado e que seja falado que ele veio da minha mentoria, que é o acordo, né, que a gente faz aí, inclusive alguns eu tenho até contrato. Por quê? Porque existe um comprometimento que eu tenho que ter com o meu cliente. Nesse caso, as mentorias, estou dando um exemplo aqui de quem está fazendo mentoria consultiva ou literalmente copiando o meu método para fazer nos empresários, nas empresas com os empresários. Mas qualquer tipo de mentor, independente do mercado, da área de atuação, ele precisa ser uma pessoa muito bem comprometida. Por quê? Porque ele tem que ter interesse no seu desenvolvimento. Senão ele vai ficar voltando para ele, aquele mentor estrelinha que só quer saber dele, não vai te dar resultado. Número 18, tem que ter habilidade de resolver problema. Você vai chegar para ele com vários problemas que inclusive estão fora do processo que ele diagnosticou lá no início. É lógico que um processo de mentoria consultiva tem uma linha a ser seguida, o meu tem, falei de mentoria consultiva, mas um processo de mentoria qualquer precisa ter uma linha de trabalho, né? Não dá para querer resolver tudo, sair dessa linha de trabalho e tentar fazer tudo no período que você acordou lá no início. Isso eu também sou contra. Mas, mesmo ao longo do curso, você vai trazer outros temas que têm a ver com aquilo que você está fazendo, que podem estar te atrapalhando. Ele precisa ter a habilidade de te ajudar a resolver esses outros problemas. Ou, pelo menos, fazer você pensar, te ajudar a identificar, fazer você, inclusive, sei lá, às vezes acontece, no meu caso, de eu ajudar o profissional ou o empresário a buscar um outro empresário, um outro profissional para ajudá-lo naquele tema específico. Enfim, vai precisar fornecer o que eu chamei aqui de perspectivas valiosas e práticas do conhecimento que ele tem de resolução de problemas. Por quê? Porque um bom mentor é um bom resolvedor de problemas, assim como um bom empresário, e eu espero que um bom futuro empreendedor também. Penúltimo, número 19, capacidade de desafiar. Um bom mentor, ele precisa incentivar o mentorado a sair o tempo inteiro da zona de conforto e propor para esse mentorado sempre novos desafios. É por isso que ele está passando por esse processo. Não é só porque ele quer atingir um certo número ou implementar alguma coisa. Não, quais são os desafios que ele vai passar ao longo desse processo para que, tanto pelo lado pessoal quanto profissional, o mentorado consiga vencer esses outros desafios ao mesmo tempo. Porque, na verdade, o resultado lá da ponta, no final do processo de mentoria, pode ser razoavelmente simples de ser atingido, mas os desafios que ele vai passar ao longo da jornada podem ser muito maiores. Então, um bom mentor, ele precisa te desafiar o tempo inteiro, porque ele sabe que você vai passar por desafios muito maiores ao longo do caminho do que o resultado, né? Estar de olho naquele resultado final. E por último, tem que ter uma visão estratégica. Ele tem que ajudar o mentorado a desenvolver uma visão de longo prazo, alinhando as suas ações, principalmente as ações de curto prazo, com esses objetivos do futuro. Um bom mentor, ele tem que estar antenado, né, de forma estratégica no processo como um todo. Para quê? Porque se ele não enxergar o todo, ele não conseguir, né, te dar essa visão, você também, não tendo essa visão, vai ficar focando apenas no atual, no curtíssimo prazo, em fazer aquilo que a ferramenta ou a metodologia dele está propondo, e muito provavelmente talvez você não esteja indo na direção correta. Então, juntos, principalmente o seu mentor, precisa ter essa visão estratégica para te conduzir da forma certa. Foram essas as 20 lições que eu anotei aqui, poderiam ser mais, poderiam ser menos, mas espero que esses 20 temas, essas 20 lições, esses 20 itens que eu levantei aqui possam fazer você refletir. Primeiro, para você não comprar gato por lebre, não compre qualquer mentoria.
Avalie se não é consultoria, se não é coach, se não é aconselhamento, se não é aula, se não é curso online, se não é qualquer outra coisa, porque se não tiver uma boa parte disso que eu estou falando aqui, muito provavelmente não é uma boa mentoria, e sim qualquer outra coisa que essa pessoa está vendendo e colocou lá o nome de mentoria. Fiz esse vídeo para tentar ajudar as pessoas que eventualmente possam estar passando por isso, ou já terem passado, ou no futuro estejam procurando por pessoas que o apoiem. Se esse for o meu caso, se você achar que eu posso apoiá-lo aí na sua carreira empresarial, na sua empresa, entre em contato, vamos agendar uma reunião de diagnóstico. O link está sempre na descrição desse vídeo. Tá ok, pessoal? Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo videocast. Tchau, tchau.